Como valorizar o ponto de vista do outro? Bom, você já está carregando consigo as duas premissas. Não sou dono de nenhuma verdade e tenho eterno ânimo de aprendiz. Uma terceira coisa que você precisa aprender é: contraste gera consciência. Se eu pego um objeto qualquer, como essa minha máscara, ela é azul e preta. Por que eu vejo o azul? Porque num determinado momento ele termina e começa o preto. Se o universo inteiro fosse azul, eu não teria consciência dele. Uma nota musical, dó, toca o dó permanentemente, ninguém teria consciência dela. Porque é no intervalo com o silêncio ou com outra nota que nós percebemos o dó. Pitágoras dizia, meus caros, que existe uma nota que toca permanentemente, a música das esferas, e que nós não percebemos porque não há contraste. Você sabe disso na sua vida. Quando você muda de um lugar e vai para outro, às vezes vai valorizar o antigo agora. Às vezes, quando perde alguém, é que vai valorizá-lo. No contraste nasce a consciência. E qual é o contraste que gera a nossa consciência? Contraste do nosso ponto de vista com o do outro. Se eu sou fiel à lei número 1, não sou dono da verdade, quando eu vejo alguém que pensa diferente, oba, aprendizado. Nós temos que aprender a fazer com que as diferenças gerem tese, antítese, síntese, e não guerra de dois touros. Vocês sabem como é que é a lógica do touro? Batendo de testa com o outro até que os dois tombem mortos. É uma lógica de ou está comigo ou está contra mim. Isso é muito pobre num mundo cheio de nuances e requintes. Entre o que eu penso e o que o outro pensa, existem bilhões de possibilidades. E dentro do que eu penso e do que o outro pensa, existe uma troca muito frutífera. Eu tenho algo a aprender com este cidadão. Eu faço um exercício com os meus alunos dentro de técnicas de estudo, que são técnicas de estudo filosóficas. Coloco dentro de uma caixa um monte de textos. Textos de jornal, aleatórios, que eu vou pegando aleatoriamente mesmo, ou páginas arrancadas a esmo de revistas da moda, e boto essa caixa cheinha. Você fecha os olhos e escolhe um pedaço de papel. E você vai ter que tirar um aprendizado desse texto para mim. Eu quero ver. Isso é muito curioso, porque as pessoas às vezes tiram coisas que eu nem imagino e eu aprendo com elas. Quando se dispõe a aprender, disponha-se a aprender com o outro. É um ponto de vista. Não é superior nem inferior ao teu, é diferente. E nesse contraste você vai perceber, inclusive, a relatividade dos seus pontos de vista. E o quanto você ainda tem por enriquecer. Contraste, classicamente, é a fonte da consciência. Para o ponto de vista de, por exemplo, Marco Aurélio, o imperador estoico, ele dizia: tome a morte como uma conselheira. Porque quando você pensa, se eu fosse morrer amanhã, você tem uma noção clara do que você deveria estar fazendo agora. No contraste entre a vida e a morte, a gente percebe o valor da vida. Se eu fosse morrer amanhã, eu estaria aqui agora ouvindo o que essa moça diz. Porque é a melhor coisa que eu devo fazer. Você está fazendo o que te corresponde. Ai, que vontade de correr para outro lugar. Você está no lugar errado. Ou seja, o valor de cada momento. O que eu devo extrair de cada momento. O contraste com a finitude da vida te ensina muita coisa. Existe uma médica que faleceu há uns poucos anos, 4 ou 5 anos, doutora Elizabeth Kübler-Ross. Ela tratava de doentes terminais. E ela dizia: pouquíssimos são os casos de pessoas muito materialistas que chegam lúcidas diante da morte. Porque o contraste com a morte mostra que a maneira como ela empregou a sua vida não lhe deu nada sólido nem real. Ela fica sem uma base na qual se inspire para se manter de pé e lúcida. Ou seja, o contraste entre você e o outro é uma oportunidade maravilhosa que a vida te deu. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Com certeza daí existe um dos mais preciosos aprendizados que podemos tirar sobre a convivência. Existe um episódio que eu trago para vocês bem entre aspas, para que não considerem que tenha nada de ideológico ou teológico. É um episódio do hinduísmo. E eles têm crenças próprias que eu admito que cada um tem as suas. Não estou aqui fazendo nenhuma pregação de verdades absolutas, nada. Mas apenas tomando como uma fábula, porque mesmo como fábula dá para a gente aprender muito. Essa tradição acredita na reencarnação. E uma coisa que eles dizem, que eu acho tremendamente curiosa, é que existe entre uma encarnação e outra um tempo de descanso, que eles chamam de Devachan.
E esse Devachan, ele dura 10 vezes mais do que o tempo em vida. Para vocês terem uma noção do quanto a experiência, segundo a visão desse povo, a experiência é concreta, é pesada, porque você tem que descansar um tempo 10 vezes maior. Mas não é esse o intuito que eu tenho aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês uma curiosidade dessa ideia. Eles dizem que nesse período 10 vezes maior em que descansamos, digamos, uma vida de 70 anos, 700 anos de descanso, nós estamos absolutamente sozinhos, num paraíso mental, onde simulamos as situações à nossa volta, as pessoas, as coisas, tudo é muito agradável, tudo é um paraíso, para que você recicle e descanse. Mas, na verdade, você está sozinho. E eles concluem de uma forma que eu acho fantástica. Nesse tempinho de terra, nesses 70, 80, 90 anos que você tem um dom raro que talvez não valorize. Você está com o outro. Ele é real. Ele não é uma ilusão da tua mente. Ele é outro ser humano, é outro universo. Ímpar e irrepetível. Você está tendo a oportunidade de compartilhar o teu espaço com outros universos originais. Isso é 10% do teu tempo, segundo essa teoria. Porque você fica a maior parte do tempo sozinho, num paraíso mental, isolado, onde você projeta as suas fantasias de perfeição. Com o outro, você tem muito pouco tempo. Eles dizem, aproveite a maior dádiva da vida. Você pensa, qual será? Qual será? É estar com o outro, meu caro. Acreditando ou não, não estou aqui, reitero, colocando questões de crenças, mas eu acho essa reflexão tão bonita, é um tempinho, maior dom da vida, você está com o outro. E o outro é um universo, você não vai descobri-lo? É um mundo, você não vai descortiná-lo? Isolado em si mesmo? Você tem tempo demais para ficar isolado em si mesmo. Esteja com o outro. É a oportunidade que você tem. É o grande dom da vida, segundo essa tradição. Levem em consideração, ainda que como uma fábula. Ela tem muito a revelar para nós através da reflexão.